Olá, olá pessoal! Hoje eu vou falar um pouco de materiais, mais especificamente de materiais procedurais. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui para a gente trabalhar usando ela como nossa referência. Eu vou até aplicar esse modificador. Nós vamos vir aqui em Shading. Uma coisa extremamente importante, vou fazer um material novo para ela aqui, mas como vocês podem ver, eu apertei Ctrl T e gerei três arquivos aqui, três nodes. Isso é porque eu uso um add-on que eu acho muito importante usar. Então eu vou mostrar para vocês qual add-on é. E ele é o Node Wrangler. É um dos únicos add-ons que eu acho obrigatório de ter ligado. Ele facilita muito a vida, ele dá um tanto de função e eu uso ele tanto que eu às vezes nem lembro se o que eu estou usando é a função básica do Blender ou é do add-on. Então por isso eu acho importante que vocês usem ele também. Fora isso, vamos falar um pouco o que é proceduralidade, o que é textura procedural. Bem, procedural é algo que é feito via uma operação matemática, né? Ao contrário de uma imagem fixa, um JPEG, um PNG, que a imagem é um bitmap, né? Que ela tem todos os bits colocados dentro do mapa certinhos e ajustados certinhos. Procedural é algo que a gente pode alterar infinitamente, ele tem resolução infinita, vamos dizer assim, né? Uma imagem você dá zoom, a resolução acaba. Então, por exemplo, eu vou mostrar o que eu quero dizer com isso aqui, pegando qualquer textura procedural que nós temos aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, uma Noise Texture. E eu vou arrastar aqui a minha caixinha de cor até a caixinha de cor do nosso material base. E vai gerar essa informação aqui. Como vocês podem ver, se eu mudar a minha escala, ó, eu posso ir mexendo, 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 mexendo. E a resolução está aqui, ó, tá vendo? Ou eu posso fazer o exato oposto e diminuindo, 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 diminuindo a escala até o negativo, até virar, né, 0 ponto mínimo, 0.0002, sabe? Vai virar só uma grande mancha de corpo, um objeto é pequeno demais para conseguir dar para, né, ver o efeito da textura. Mas o nível de detalhe, tudo isso tem uma certa infinito, exceto quando tem essa barrinha azul. Se tem essa barrinha azul, quer dizer que nós estamos trabalhando com valor binário, que é um valor de 1 a 0, né? É, como é uma barrinha, em alguns casos esse valor ele pode ser variado, assim, mas, por exemplo, o material metálico, a gente idealmente vai trabalhar sempre com 1 ou 0, porque algo ou é ou não é metal. Mas em alguns casos dá para considerar valores mais ou menos, tipo roughness e coisas do tipo. Mas vamos entender o que é o procedural. Cada caixinha dessa aqui é um node, né? Esses nodes eles são funções matemáticas. Eles estão fazendo várias contas matemáticas para a gente e trabalhando num resultado. Eu não vou usar o Principal. O Principal é um node muito, muito bom, mas eu não vou usar ele. Eu vou usar, por enquanto, com Shift A mesmo para adicionar. Eu vou procurar aqui um Diffuse, que é um node um pouco mais básico assim, mas dá para a gente trabalhar de início, que ele é só um node de cor. Então, ó, a gente pode brincar aqui com nossas variações de cor, com o roughness dele, ligar três coisas. Você vai ver que ele é um node que ele tem quatro corzinhas nele. Amarelo é cor. Todo node que tiver uma conexão amarela, ele está fazendo uma conexão de cor. Quer dizer que uma informação de cor está sendo colocada. Cinza são informações numéricas, são informações matemáticas. Ok? E esse roxinho meio azul é informação de volume. Então vai ser coisa com afetar normal, displacement, coisas do tipo. Eu sei que aqui tá verde em volume, mas tem uma razão para isso. É porque verde é shader. Então verde é um resultado absoluto de um shader. Amarelo, cinza e roxo conectam entre si. Se você põe informação de cor no cinza, ela vai virar preto e branco, porque ela vai virar informação matemática, mas ela vai continuar mantendo uma informação. Agora, verde só conecta em verde. Ok? Se eu tiver um outro diffuse aqui e tentar conectar, vai ficar vermelho, provando que deu errado. Agora,
Se eu colocar um mix RGB, por exemplo, e jogar minha caixinha aqui, também vai dar pau porque, ó, porque é um shader, tá vendo? Eu até consigo colocar um de cor num shader. Vocês estão vendo o efeitinho do amarelo pro verde aqui? Quer dizer que funciona. Mas o verde para outros, não. Então eu vou jogar meu diffuse aqui, ó, né? Como vocês podem ver, ele está gerando esse fator porque eu estou fazendo um mix shade, eu estou misturando duas cores, ó. Beleza? Mas o que a gente pode fazer com o procedural? Vamos usar esse diffuse como base e vamos usar alguma textura aqui. Vamos usar uma Musgrave, que é uma textura que eu gosto bastante. Você vê que ela gera um valor de altura, mas a gente vai ligar em cor, mesmo assim. Tá vendo que ela traduziu para cor? E agora eu posso, né, controlar essas minhas manchas de algumas formas e tudo mais. Mudar o nível de detalhe para deixar mais marcado. A dimensão para deixar mais parecido com material mais rústico, assim. E a lacunaridade para o tanto que isso é marcado. Então vamos usar mais ou menos assim. Vamos controlar esse nível de detalhe um pouco mais, assim. Por exemplo. Interessante, interessante. E aí vamos adicionar, deixa eu ver aqui, um color ramp. Com o color ramp, eu agora consigo controlar o tanto que essa informação matemática está adicionando de um tipo de cor e de outro. Ó. Eu posso decidir se essa relação é linear ou é constante, mais marcada, ó. Ou se ela é mais suave, né? Essa dimensão de um para o outro. E eu posso, inclusive, decidir qual cor é aqui, ó, né? Transformar isso num objeto completamente diferente do que o que a gente estava mexendo antes, né? Isso vai gerar efeitos, vai gerar relações completamente diferentes. O legal disso é que isso começa a nos dar opções. Por exemplo, eu posso chegar aqui e fazer um emission shader, por exemplo, né? E eu posso colocar um mix shader aqui, que ele vai misturar como meus dois coisas funcionam. Como vocês podem ver, ele está colocando força do branco, ela está afetando, né, a cor. Se eu pôr um azul, ele vai usar a cor do azul para mudar a influência. Mas se eu pegar, por exemplo, o fator está aqui decidindo quanto de um shader quanto de outro shader tem. Mas eu posso pegar coisas que não que são informações, por exemplo, matemáticas de posicionamento e adicionar nesse meu fator para garantir que só o que eu queira gera emissão, né? É um jeito de brincar também com esse tipo de controle para garantir. E agora aqui, se eu, por exemplo, brincar com essa variação de cor e luz, eu começo a ganhar efeitos interessantes, né? Lembrando que eu posso adicionar mais valores aqui, e nesses valores do meio mudar o efeito para ganhar tipo um roxinho assim, para ganhar um efeitinho na borda. E se eu ligar aqui, principalmente se eu ligar no Cycle, vocês vão ver a forma como a luz começa a afetar melhor, porque o Cycles ele tem uma relação melhor de afetar. Ou deixa no Eevee mesmo e a gente liga o Bloom, que o Bloom vai deixar mais claro essa força, ó, né? Então, isso aqui que é proceduralidade. Eu ainda posso continuar, por exemplo, se eu apertar Ctrl T usando o Node Wrangler, ele vai sempre gerar esse node de mapeamento e o node de textura. O node de mapeamento me permite mudar a posição da textura, ó. A rotação dela, né? Colocação em eixo e tudo mais assim. Ele me dá diversas opções. Aqui ela está generated, que ela está procedural, mas eu posso colocá-la de acordo com a câmera. Então todo o ângulo da câmera que eu tiver, a textura vai mudar, né?
Tem uma série de opções. Eu posso colocar pelo próprio objeto, pela estrutura do objeto, que é geralmente o que eu prefiro para trabalhar com proceduralidade, assim. O... Mas isso aqui é só um exemplo, né, de material que a gente pode fazer. As opções são bem maiores que essa, né? Vamos adicionar um Principled aqui. Só no Principled eu consigo já fazer 1000 coisas. Fazer uma base de cor interessante. Vamos deixar o material assim. Transformar esse em metálico. Mas com certo nível de roughness. Né? Se eu quiser eu posso tacar um emissivo nele, mas eu não vou não. Posso mudar o nível de transparência. Posso mudar o tanto que transmite as coisas. E brincar de várias vezes com as coisas. Então, por exemplo, se eu pegar esse mesmo Musgrave que eu criei aqui e adicionar um bump, eu posso tocar o height em height aqui e ligar isso na normal. E agora eu tenho um objeto bem mais rugoso. Eu posso diminuir essa força, claro, né? Para controlar o quanto que eu quero. Mas olha que legal esse efeito da rugosidade aparecendo, né? Controlar a distância do tanto que eu quero que suba ou não o objeto. Eu posso, em vez de ligar em altura, ligar em normal também. Que ele vai usar mais ângulos e menos em própria variação de altura. Assim. Mas como o height map do Musgrave ele é preto e branco, acaba, como vocês podem ver, ó, a normal ela tem um efeitinho pior. Então eu prefiro ligar em height nesse caso. Cortar a normal aqui. Você ainda consegue ver em alguns ângulos onde estão as faces e tudo mais. Mas já é um jeito legal de começar a trabalhar. Vamos transformar isso aqui, por exemplo, numa bola meio de concreto, assim. Vamos tirar o metal daqui. Um muro de chapisco, né? Vamos supor. Aí eu quero brincar nesse conceito de muro de chapisco. Então o que eu posso pensar para adicionar? Então vamos adicionar outra Musgrave mesmo aqui. E vamos ligar na cor. Tá. Vamos mudar essa escala para ficar umas manchas mais assim. Vou variar o detalhe, quero bem detalhado. Quero a dimensão mais assim também. Eu quero colocar a tonalidade mais marcada. E aí aqui eu posso vir, ligar isso aqui e usar a própria coordenada de textura para fazer umas loucuras. Por exemplo, eu posso adicionar uma noise, né? Conectar aqui no meio minha noise. Aí ela vai afetar o mapeamento da minha textura. Saca? Só que para eu ter um controle maior, eu vou colocar um mix RGB que mistura cores aqui e vou ligar o outro gerado aqui embaixo, ó. Que aí eu controlo agora quanto que eu quero de cada efeito. Talvez eu quero muito, talvez eu quero menos. Aí se eu mexer no detalhe aqui, eu consigo uns efeitinhos meio parede pichada, sabe? Que pode ficar legal. Que é um pouco que eu tava querendo fazer, assim. Como se alguém tivesse pichado meio feio uma parede. E aí, a gente pode vir aqui e adicionar um color ramp, por exemplo, para transformar essa base de cor aqui numa parede meio... Vou pôr uma parede meio marrom. E já essa mancha de tinta, eu posso fazer que foi um picho, então eu vou deixar um rosão meio pichado, assim, como se alguém tivesse passado por cima. Mas eu quero mais... eu quero essa cor do outro lado. Eu vou dar Ctrl C nessa cor, clicar no preto, Ctrl V, vir aqui e voltar para o marrom nesse caso aqui. Sabe? Posso fazer uma coisa assim, mas tem
muito rosa. Posso diminuir a quantidade. Posso também adicionar uma bordinha aqui. Fazer, sei lá, essa borda aqui ser meio branca, por exemplo. Vou inverter, vai ficar mais legal invertido. Controlar o quanto que eu quero de cada um, né? Eu sempre posso vir e mudar a quantidade de detalhe de cada lado por aqui, criar os efeitos diferentes. Eu posso também mudar de normal aqui para um displacement e realmente mudar os vértices de posição da minha malha, o que afeta, mas eu teria que trocar por um displacement map, né, no caso. Um displacement assim. E aí a gente vai ver quando ele carregar o shader, ó, que os vértices começam a mudar mais de posição, né? Tanto que mudou o formato da esfera um pouco e tal, assim. É legal de brincar. Pode mudar o mid-level, pode mudar a escala. Posso fazer igual eu fiz no outro, ligar em normal e vai dar errado, ó. Tá vendo? Vai ficar, mas ficou até um efeito interessante, pela verdade. Já vi piores. Já vi piores. Então, a proceduralidade, a partir do momento que você entende que tudo isso aqui é operação matemática, né? E que basicamente você tem três valores: cor, que é amarelo, volume, que é azul, e um número, né? Que é preto e branco, né? E é valores matemáticos. Você sai misturando, sai fazendo coisa e sai fazendo festa, né? Isso aqui é só o inicinho, obviamente. Eu tô só mostrando como que a gente pode misturar e brincar com coisas à vontade. Eu posso vir e tacar um outro mix shader depois aqui e ligar esse shader nesse shader aqui. E aí ver que loucura que vai acontecer que eu nem sei. Aí, ó. Ficou esse efeitão louco aqui. Que já vi piores. Mas não tô gostando mais do emission azul. Se eu mudar ele para amarelo, talvez. E mudar um pouco essas cores aqui. Essa não. Essa não. A própria. Essa aqui talvez eu já goste mais, assim. O... Então, dá pra ir fazendo muita, muita, muita loucura, misturando shader, misturando as coisas, vendo os efeitos que acontecem, vendo o que que é gerado, né? Quando você mistura os objetos, quando você mistura e mistura os efeitos de tudo que tem envolvido aqui. Agora, para exercício, para testar, ficar misturando coisa é muito bom. Quando você quer fazer algo com propósito, é um pouco diferente. No Stata, eu vou passar por algumas texturas procedurais com propósito, e aí nela a gente vai ver, né, alguns jeitos de fazer algumas coisas. De fazer, por exemplo, a madeira do casco e tudo mais, que nem vão ser as texturas que vão ficar, porque eu vou acabar pintando ele. Mas é só para dar um exemplo de do que a gente pode usar na hora de tanto ajustar os materiais, quanto definir e criar materiais procedurais. Isso aqui foi só para vocês terem uma noção de como funciona e que é ideal para começar a aprender Node, para quem nunca mexeu, é brincar. É sair vindo, conectando e só lembrar que shader, né, saída de shader só entra em shader, ok? Fora isso, se você fizer uma conexão errada, ele vai, né, por exemplo, aqui, ó, saída de coisa pode entrar em shader normal, mas shader não vai entrar em onde ele não deve. Então, vai dar um vermelhão e vai deixar bem claro para você que deu problema. Mas lembre que aqui as opções são realmente muitas, né? A gente pode. Ainda tem como, né, ligar textura de imagem e tal, que vai ser outra coisa que a gente vai fazer quando a gente for pintar. Mas por enquanto eu quero que vocês foquem no procedural,
futuquem um pouquinho nisso aqui e aí na próxima aula eu já vou mostrar direto no status como que faz as coisas, beleza? Um abraço.